Na lição anterior, a gente estava trabalhando com a base de dados CD varejista. Vamos interromper só um pouquinho esse trabalho, a gente volta para essa base depois, porque eu vou trazer uma questão que é muito importante. Possivelmente você já teve esse problema ao trabalhar com base de dados. Você queria as informações ajustadas, agrupadas em colunas ou em linhas, e elas vieram fora do jeito que você queria. Portanto, no Excel, por exemplo, você consegue transformar colunas em linhas, linhas em colunas, mas nem sempre isso é facilitado. Você vai ver aqui no Power BI que é bem simples nós transformarmos informações de colunas em linhas ou passar informações de linhas para colunas. Vamos ver como é feito então? Para a gente começar, você vai abrir a base de dados em Excel chamada Base de Dados Metas Contratação. Então a gente vai clicar em Abrir, vai abrir mais uma caixa de seleção para a gente e nós vamos escolher alvos por mês. E cuidado, por mais que esteja aqui selecionado de verde, nós não vamos carregar dados, nós vamos transformar dados. Vai abrir para a gente o editor do Power Query e ele fala aqui que essa visualização pode ter até 2 dias, você pode atualizar sem problema nenhum. Quando você trabalha com uma base de dados e fica ali alguns dias sem editar o arquivo, ele vai aparecer essa mensagem, então pode dar ok, sem problemas algum. E agora sim, nós vamos transformar a nossa base de dados efetivamente. Dá uma olhada aqui na sua base de dados, a gente já tem uma primeira questão a ser analisada. Os cabeçalhos dessa base de dados não estão com os textos que nós gostaríamos. Dá uma olhada aqui, coluna 1, coluna 2, coluna 3, já vamos fazer esse ajuste. Vamos selecionar a primeira linha e na guia Página Inicial, nós vamos utilizar a opção Usar a primeira linha como cabeçalho. Vocês vão verificar que agora sim, onde estava a coluna 1, 2 e 3, passou. A nossa primeira coluna é ano, a segunda são os meses, que se você observar na barra de rolagem, vão até 12. No nosso caso, qual que vai ser o nosso desejo? Nós vamos transformar as colunas dos meses em linhas. Para isso, você não vai selecionar a coluna de ano. Você vai clicar uma vez aqui, para selecionar a coluna 1. Você vai com a barra de rolagem até a última coluna, que é a 12, e você vai manter pressionada a tecla Shift para selecionar então a última coluna. Fazendo isso, você garante que todas as colunas do intervalo foram selecionadas. Então a gente tem essa seleção da coluna 1 até a coluna 12. E agora nós vamos na guia Transformar e vamos modificar aqui de maneira bem simples, transformar colunas em linhas. Observe que rapidamente nós já tivemos a alteração. Vamos ver então quais resultados que nós obtivemos a partir daí. Vamos fazer uma análise então do que resultou para a gente. Eu vou selecionar aqui a 12ª linha, por quê? Essas informações que estão aqui, 1, 2, 3, 4, até o 12, são os meses desse ano que aparece aqui para vocês. Antes, essas informações estavam todas distribuídas em colunas. Estava difícil da gente saber as informações. Olha como ficou muito mais fácil. Agora, na linha 1, eu tenho o ano, o primeiro mês e o valor. Portanto, se eu quiser verificar rapidamente as informações de cada um dos meses, elas estão em linhas. É óbvio que um cuidado que você deve ter lá ao criar a sua base de dados é se as informações que você quer mostrar são mais fáceis de serem visualizadas em linhas ou colunas. Nesse caso, a gente já viu aqui que não estava bem distribuído em colunas. Passamos então para linhas e facilitamos a nossa visualização. Obviamente, sempre que a gente fizer uma edição dentro do editor do Power Query, nós devemos voltar à página inicial e apertar Fechar e Aplicar, para garantir que essas alterações foram efetivamente adicionadas à nossa base de dados. Só a base de curiosidade, essa configuração que nós fizemos de transformar colunas em linhas ou linhas em colunas é uma função que em inglês se chama Pivot e Unpivot. Curiosamente, as tabelas dinâmicas tão conhecidas no Excel são chamadas de Pivot Table. Portanto, quando você tem uma tabela dinâmica, basicamente você organiza as suas informações em linhas ou colunas de uma maneira bem mais dinâmica. Agora que a gente finalizou aqui esse exercício com uma nova base de dados
pela sua relevância, né, para você saber se a sua base de dados está corretamente distribuída entre colunas e linhas, nós vamos salvar esse arquivo, nós sempre fazemos isso, e vamos retornar porque na próxima lição nós vamos continuar utilizando a base de dados anterior. Portanto, salvamos aqui, fechamos esse arquivo e finalizamos essa instrução para retornarmos ao que nós estávamos fazendo. Bora lá!